poder falar um pouquinho, tá? Um pouquinho aí dos nossos logaritmos. Nós vamos seguir a mesma ideia, tá? A mesma ideia. Para que surgiu o logaritmo? Nós vimos ali que em exponencial a gente estava resolvendo problemas em que a gente conseguia igualar as bases, né? Igualar as bases. Então, você tinha lá o 2 elevado a x, conseguia igualar as bases e resolvia. Mas e se eu não conseguir igualar as bases? Por exemplo, 2 elevado a x igual a 3, né? Porque alguns matemáticos, eles começaram aqui a analisar o seguinte: 2 elevado a x igual a 3, como 2 elevado a 1, como 2 elevado a 1 é 2, e 2 elevado ao quadrado é 4, então esse x que eu estou procurando, ele está entre 1 e 2. Aí eles foram, inclusive, né, aí brincando com algo melhor, né? E o 3 sobre 2, 1,5. Quem é o 2 elevado a 3 sobre 2? O 2 elevado a 3 sobre 2 é raiz quadrada de 8, que é 2 raiz de 2, né? Que é 2,8. Opa! E aí foi o método de partição de Newton que eles começaram a usar. Mas o fato é que eles teriam que trabalhar, então, criar algo para trabalhar com esse expoente de tal maneira que você pudesse resolver questões em que você determinasse esse expoente quando você não conseguisse igualar as bases. Então, eles faziam esses cálculos mentais, e criaram uma tábua. Eles chamaram esses cálculos mentais de logaritmo. Log, da ideia de calcular mentalmente, e aritmo é cálculo mesmo, tá? É a ideia da aritmética. A ideia da aritmética, tá bom? Então, logaritmo é você fazer cálculos mentais aí desses expoentes. Beleza? Meus queridos, então, ó, quando você fala aí em logaritmo de x na base A, o logaritmo de, deixa eu mudar aqui, só para eu chamar ele de x, como a gente estava chamando ali, logaritmo de A na base B igual a x, primeiro você tem que dar nome aos bois. Você tem que dar nome aos bois, né? E aí, ó, primeiro aqui, ó, o A. O A, ele é chamado de logaritmando, que é de quem você está calculando o logaritmo. O B. O B, você chama de base. E o X é o logaritmo. Tá? Então, você tem aí a base e tem aí o logaritmo. Beleza? Tá? E aí, meus queridos, nasce toda a ideia do logaritmo. Quando você pega a definição, de logaritmo, aplica aqui a regra da bundinha, então você vai ter que b elevado a x é igual a A. Então, o que vem a ser o logaritmo? O logaritmo, normalmente, meus queridos, e naturalmente, por definição, logaritmo é um expoente. Quando o estudante entende que logaritmo é expoente, né? Ele calcula facilmente, por exemplo, quando você fala assim, ó, logaritmo de 4 na base 2. Ele entende que o expoente que ele deve elevar o 2 para ele obter 4 é 2. E ele não precisa fazer muita conta. Logaritmo de 8 na base 2. Ele entende que o expoente que ele deve elevar o 2 para obter 8 é 3, né? É lógico que isso não impede dele chamar isso aqui de x e trabalhar com a definição. E aí aqui, como você tem um b elevado a x igual a A, aí você traz lá da parte de potenciação. Se o b é base, lá nós definimos que essa base é maior que zero. Né? Essa base é maior que zero. X pode ser qualquer coisa, tá? E diferente de 1, tá? E diferente de 1.
Então, essa base é maior que zero, diferente de 1. E o logaritmando, por consequência, ele vai ser maior que zero. Né? Então, você pode até dizer que isso aí é a condição de existência de um logaritmo. Logaritmando maior que zero, base maior que zero e diferente de 1. O logaritmo pode ser qualquer coisa, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser menos 2, pode ser, e assim vai, porque ele é expoente. Você viu lá que o expoente ele poderia ser qualquer coisa, beleza? E aí, assim como lá nas potências nós temos as propriedades, em logaritmos também nós temos as propriedades, né? E eu costumo dizer que você compara muito a propriedade de potência com a propriedade de logaritmo. Então, se eu tenho logaritmo de 1 na base b, isso é igual a zero. Se eu tenho logaritmando, aí eu estou considerando que já está bem definido, que já satisfaz a condição de existência. Isso é igual a 1, porque b elevado a 1 é b, b elevado a 0 é 1. E aí é que começa a ficar legal. Ó. Se eu tenho um produto no logaritmando. Se eu tenho um produto no logaritmando, isso sai somando na mesma base. É a mesma ideia lá da potência. Você pensar em logaritmo como a ideia de expoente e tal, né? Isso aqui você consegue demonstrar usando a definição de logaritmo e usando a ideia lá de potenciação. Se está multiplicando, sai somando na mesma base, quando está dividindo, sai subtraindo. Então, o logaritmo de A dividido por C na base B é log de A na base B menos log de C na base B. E a propriedade do pedala Robinho, não pode falar mais pedala Robinho, foi condenado, né? Então, a propriedade do Cai Neymar. Você tem aqui um expoente, né? Então, Cai Neymar. Aí ele cai aqui na frente. M vezes logaritmo de A na base B. Ou a propriedade da Carol com K. Se quer tombar, tombei. Aí você tomba esse expoente, tudo bem? É demonstrado o A elevado a M é A vezes A vezes A vezes A vezes A, M vezes. Aí vai ficar log de A na base B, mais log de A na base B, mais log de A na base B. Ou seja, tudo isso tem demonstração, tá? Todas têm. Aí eu gosto de trabalhar também com uma, eu já vi alguns livros citarem, tá? Mas não são todos. Que é quando você tem expoente na base, né? Quando você tem expoente na base. Se está em cima, cai em cima multiplicando. Se está embaixo, cai embaixo. Eu chamo isso aqui a propriedade do lepo-lepo. Se está em cima, você dá um cai-cai Neymar. Se está embaixo, você dá um lepo-lepo. O lepo-lepo, dá um lepo-lepo, ele cai aqui na frente. Vai ficar 1 sobre M log de A na base B. Então, 1 sobre M log de A na base B. Outra propriedade, meus queridos. Essa propriedade aqui, tá? Ela é uma consequência da definição. Se eu tenho assim, ó, AB elevado a logaritmo de A na base B. Então, eu tenho uma potência onde o expoente é um logaritmo. Se a base da potência é igual à base do logaritmo, isso aí vai dar A. Você demonstra usando a definição de logaritmo, tá? E uma outra muito útil é a mudança de base. Se eu tenho um logaritmo de A na base B, aí ele me dá lá na questão o logaritmo neperiano, o logaritmo natural, ou me dá o logaritmo na base 10. Mudança de base. Logaritmo de A na base C, dividido pelo logaritmo de B na base C. E aí, com essas ideias, tá? A gente consegue brincar com toda e qualquer questão. Aí eu gosto já de enunciar aqui, ó, que tem 2 logaritmos especiais. O logaritmo na base 10, que é o logaritmo decimal, que ele não coloca a base, e o logaritmo na base E. Quando você tem um logaritmo na base E, é o ln.
ln de A nada mais é do que o logaritmo de A na base E. Porque, como nós citamos lá em exponencial, muitas populações, tá? Muitas populações são descritas ali como uma função exponencial, e aí a função exponencial que aparece ali, a base é E, automaticamente, normalmente se trabalha com logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Tranquilos aí? Professor, na 6 é logaritmo de m, na base de b elevado a m? Isso. Logaritmo de A na base B elevado a M. Ok? Ok. Beleza, beleza. Meus queridos, vamos lá. E aí, é interessante sempre você trabalhar ali com algumas questõezinhas que ele vai praticar, né? Principalmente essas propriedades, antes de você adentrar ali em função exponencial, tá? Então, por exemplo, eu costumo dizer que as questões elas dão, mas se você guardar isso daqui, aí vai fazer toda a diferença. Logaritmo de 2 na base 10 é aproximadamente 0,3, é 0,301. E o logaritmo de 3 na base 10 é 0,477. Eu vou colocar 0,48 aproximadamente, tá? Aí, vamos supor que ele pede para você calcular o logaritmo de 6. Para calcular o logaritmo de 6, vai ficar logaritmo de 2 vezes 3. Logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Vai ficar 0,3 mais 0,48, que é 0,78, né? Letra B. Logaritmo de 5. Aí o interessante é que no logaritmo de 5, o que os meninos querem fazer? Logaritmo de 2 mais 3. Logaritmo de 2 mais 3. Aí você viu alguma propriedade lá, né? Desse jeito, só que não. O logaritmo de 5 é o logaritmo de 10 sobre 2, que vai ficar logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2, que vai ficar 1, porque logaritmo de 10 na base 10 é 1, menos logaritmo de 2 na base 3, 0,3. Isso aí é 0,7. C. Logaritmo de 3 na base 2. Como que eu calculo o logaritmo de 3 na base 2? O logaritmo de 3 na base 2, aí você tem que fazer mudança de base. Vai ficar logaritmo de 3 na base 10, dividido pelo logaritmo de 2 na base 10. 0,48 dividido por 0,3. É 4,8 dividido por 3, que é 1,6. Ok? Tranquilos aí? E quanto que é 3 elevado ao logaritmo de 5 na base 3? 5. Perfeito. Né? É 5. Esses dois caras são iguais. Então, isso aí é igual a 5. Né? E aí, ó, logaritmo de 27 na base 4. Logaritmo de 27 na base 4. Você fatora o 27, você fatora o 4. Aqui, ó, cai em cima, tombei, aqui cai embaixo o lepo-lepo. 3 sobre 2. Logaritmo de 3 na base 2. O logaritmo de 3 na base 2, você já tem. 1,6 dividido por 2, 0,8, vezes 3, 2,4. Olhe para o que fizemos aí e veja se você teve dúvida. Beleza, beleza? Vai lá, termina o registro. E nós agora vamos falar das funções exponenciais, das funções logarítmicas. Vamos falar delas, ver gráfico, e aí nós vamos brincar com questões da nossa apostila. Amanhã
né? Eu acho que ainda hoje à noite, ou mais tarde amanhã de manhã, eu vou estar colocando os slides, esses slides, tá? Que eu estou escrevendo em PowerPoint. Vou colocar em PDF, vou colocar também ele branco, tá? Igual eu mandei no grupo. Por que eu estou colocando em branco? Gente, quiser usar, usa. Tira aí as logomarcas, tá? E pode usar. Faz o seu ali, o que você achar um detalhezinho. Se é para você usar mesmo, tá? E também vou estar colocando a videoaula, né? Coloco lá a videoaula na nossa plataforma. E amanhã, pela manhã, também estarei colocando a nossa lista com itens, tá bom? Né? Envolvendo principalmente aí função exponencial e função logarítmica. Nessa semana, alguém queria falar alguma coisa? Não. Nessa semana, eu vou estar colocando os comentários do nosso primeiro simulado, né? Todos vocês fizeram o primeiro simulado? Fizeram? Se não fizeram, ainda dá tempo. Vou estar colocando na sexta-feira, tá? E juntamente com os comentários, eu vou colocar o segundo simulado. Aproveitar ali o feriado de carnaval. Beleza? Tá? Aproveitar o feriado de carnaval. Por quê? No cronograma que eu coloquei, aí eu vou colocar também o calendário, e se vocês quiserem depois discutir alguma data, eu coloquei sábado que vem como feriado, não havendo aula. E aí, propositadamente, é que eu estou colocando a resolução do simulado, o comentário do simulado 1, e colocando também o simulado 2. E aí você vai pegar semana que vem, como alguns aí, dependendo da escola, vai esticar até quarta-feira, para poder atualizar, tá? Fazer os exercícios que não conseguiu fazer, e aí já vai ter tudo comentado ali, porque a lista 1 tem comentário, a lista 2 tem comentário, e o simulado 1 também vai ter comentário. E assistir as aulas que não conseguiu assistir para conseguir se programar, beleza? Aí eu vou colocar o calendário lá, porque, por exemplo, em abril parece que tem 2 feriados, né? Tem 2 feriados, e aí eu vou colocar o calendário como eu pensei, e aí na aula seguinte ou no próprio grupo, vocês querem discutir alguma coisa, tá? A gente pega e abre ali para discutir, porque essas datas são flexíveis, tá bom? Beleza, meus queridos? Então vamos que vamos. Pode falar. Não, só confirmando, beleza. Beleza. Meus queridos, vamos lá. Nós vamos falar agora da função logarítmica, tá? O que acontece, meus queridos? A ideia de logaritmo ela é fantástica. Você ouve aí na história Euler trabalhando com logaritmo, você vê John Napier trabalhando com logaritmo, por isso logaritmo neperiano, tá? E você também vê Gauss, tá? Trabalhando com logaritmo, tá? E você vê também Cardano trabalhando com logaritmo. E a ideia deles era o quê? Pegar números astronômicos e reduzir. Então, quando eu pego, por exemplo, essa tabela aqui, ó, aqui é como se fosse uma PA e aqui uma PG. Então, ó, 2 elevado a 1 é como se você tivesse aqui o 2 elevado a x. 2 elevado a 1 é 2, 2 ao quadrado é 4. Aí, chegando lá no 2 elevado a 14, que é 16.384. Quando eu falo que essa de baixo aqui, ó, esse seria o x, e esse aqui o 2 elevado a x, essa primeira aqui é o logaritmo, na base 2. É o logaritmo, né, de 2 elevado a x, né, perdão, de 2 elevado a x, na base 2. Então, observe, quanto é o log de 2 na base 2? 1, log de 4 na base 2, 2, log de 8 na base 2, 3. Era assim que eles construíam a tabela logarítmica. Aqui, ó, embaixo, você está trabalhando com números muito grandes. Quando você vai para o logaritmo, você está trabalhando com números menores. Fica mais tranquilo de você fazer contas e aí a humanidade ela pode evoluir em vários setores. Por exemplo, lá novamente no documentário Alta Ansiedade, a Matemática do Caos, eles falam que o ser humano, os cientistas, eles sempre tentaram prever, principalmente catástrofes, tá? Para poder fazer o quê? Para poupar vidas. Então, no decorrer aí, né, vocês até citaram, quando eu perguntei uma das aplicações de exponencial, vocês citaram a escala Richter. A escala Richter ela trabalha com a magnitude do terremoto e com a energia liberada. Dependendo do ponto ali da magnitude na escala Richter, eles acionam o quê? Eles acionam sirenes. Só que isso eles conseguem detectar antes, com sismógrafos.
Né? Eles têm ali os sismógrafos, vocês conseguem detectar antes, por exemplo, países como o Japão, né, China, né, vários países ali da Ásia e tal, eles conseguem detectar antes. Né? Para quê? Para evacuar. Para evacuar. Por exemplo, nós temos aí um iminente conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, com certeza, tem pontos de observações ali para poder acionar sirenes, caso o exército russo invada ali a Ucrânia, para poder tirar aquelas pessoas que moram perto da fronteira para poupar o maior número de vidas possível, né? Então, é a matemática aí, né, a favor da humanidade, tá bom? Então, vamos para a definição de uma função logarítmica. Nós vamos pegar mais simples, log de x na base b. O domínio é o conjunto dos números reais, excetuando o zero e excetuando os negativos. Porque o x, observe que ele é um logaritmando. Se o x é um logaritmando, então nós definimos lá antes que, por consequência da definição, como b base é positivo e diferente de 1, necessariamente o logaritmando ele vai ser também positivo, né? E no caso aí, né, somente positivo. O domínio é o conjunto dos números reais, excetuando o zero e excetuando os negativos. A imagem é o conjunto dos números reais, porque a imagem é o resultado do logaritmo. Esse logaritmo pode ser qualquer coisa, pode ser negativo, pode ser positivo, tá? Então, domínio aí reais, né? Positivos e excluindo o zero. E a imagem, conjunto dos números reais. Então, observe, quando nós definimos lá a função exponencial, nós definimos a mais simples. Ao definir logaritmo, também estamos definindo o mais simples, né? Definindo o mais simples. E observe que resolver aí questões envolvendo logaritmo nada mais é do que você trabalhar com equações. Se lá na exponencial a assíntota era horizontal, aqui na logarítmica a assíntota é vertical. Se lá eu peguei o 2 elevado a x, aqui eu estou pegando o logaritmo de x na base 2. Então, olha o gráfico aí da função logarítmica, logaritmo de x na base 2. É uma função crescente, tá? Então, aqui você tem uma função crescente. E aí você pode usar, inclusive, a ideia lá da exponencial, porque a base aqui ela é maior do que 1, beleza? Olha ela aí crescente, né? Logaritmo de x na base 2, né? A base maior que 1. E agora ela decrescente. Ela decrescente, meus queridos, assim como eu escrevi lá, você poderia escrever isso assim, ó. Olha que legal, quero mostrar uma coisa que eu adoro. 2 elevado a menos 1, né? Você pode colocar aqui na frente, vai ficar menos log de x na base 2, ou log de x elevado a menos 1 na base 2. O que eu adoro? Para eu tirar esse menos 1 daqui, ó, se você fizer com o expoente da base, você pode fazer com o expoente do logaritmando. O expoente do logaritmando é 1. Para ele ficar um positivo, aí você fala, vou multiplicar ele por menos 1. Ok, você multiplica o expoente do logaritmando por menos 1. É por isso que fica log de x elevado a menos 1 na base 2. Você pode trabalhar com menos log de x na base 2. Aquele menos log de x na base 2, ele é chamado de colog. O que é o cologaritmo? O cologaritmo é menos o logaritmo, né? Uma das aplicações de logaritmo, por exemplo, é o pH, o potencial hidrogeniônico, onde você tem ali normalmente, né, algumas misturas, aí você quer saber se aquela substância ela é ácida, básica, ou se aquele meio é ácido, básico, e ali você tem uma tabela, né? Você tem uma tabela baseada ali em 5. E aí, para você calcular o pH, ele nada mais é do que o logaritmo do inverso, ou logaritmo menos o logaritmo da hidroxila, ou cologaritmo da hidroxila. Aí, por que é interessante você citar esse cologaritmo? Porque tem alguns professores de química, porque normalmente esse pH é trabalhado em química, né? Eles citam como o cologaritmo. Aí, se o menino nunca ouviu, ele sabe trabalhar com logaritmo, mas ele nunca ouviu falar do cologaritmo. Aí ele pira o cabeção, né? É suficiente para ele pirar o cabeção.
Então, cologaritmo nada mais é do que menos o logaritmo. Tá? Se você pegar aquele co, tirar, você coloca um menos, ok? Que é a ideia de com o oposto, tá? Então, aqui, ó, nesse caso, você tem uma função decrescente, né? Você tem aí uma função decrescente, uma função logarítmica decrescente, que, inclusive, a assíntota é vertical, beleza? Então, você tem aí, ó, a função crescente, b maior que 1, a base maior que 1, e a função decrescente, o b variando de 0 a 1. Então, sabe trabalhar algebricamente com a função, sabe trabalhar geometricamente com a função, acabou. E, normalmente, trabalhar algebricamente com a função é resolver equação. Se está lá em exponencial, é equação exponencial. Se está em logaritmo, é equação logarítmica, ok? Beleza? Eu quero citar uma coisa aqui, tá? Que, inclusive, eu já vi caindo em provas do CESP, né, do Sebrasp, e ele afirmava, tá? Ele afirmava isso. Quando você pega uma função exponencial, aqui, ó, né, e uma função logarítmica, então aqui você tem a função b elevado a x. Aqui é a função b elevado a x. E a função log de x na base b. Elas são inversas. Como que você prova que elas são inversas? Olha a bissetriz dos quadrantes ímpares aí, ó. Observe que elas são simétricas. Como que eu posso provar que ela é inversa? Você pode dizer, ó, y igual a log de x na base b. Aí você troca, ó, x é igual a log de y na base b. Aí você aplica a definição, y é igual a b elevado a x. Isso aí é inversa. A inversa da logarítmica é exponencial. A inversa da exponencial é a logarítmica, tá? Qual foi o tipo de item que o Sebrasp ele colocou? Ele afirmava que a inversa da função exponencial era outra função exponencial. Errado. Se ele afirmar que a inversa da função logarítmica é outra função logarítmica, errado, tá? A inversa da função exponencial é a logarítmica e a inversa da logarítmica é a exponencial, tá bom? Se você pegar aqui, ó, e fizer a composição, você vai ficar, ó, você vai lá na log, por exemplo, e substitui o x por b elevado a x. Aqui, ó, tomba, vai dar x, porque vai ficar x vezes log de b na base b. Vai dar x. Então, lembre-se, a composição deu x, quer dizer que uma é inversa da outra. Fez sentido isso? Ok? Olha como que fica, meus queridos, o gráfico da decrescente. Aí, ó, para você ver a simetria. Também existe, parece disseram, os alunos dizem que parece um bigode de gato. Quando o povo desenha um gato ali, aquele bigodinho, aquela boquinha de gato. Observe também que existe uma simetria, né, em relação aí à nossa bissetriz y igual a x. Tranquilos aí? Ok, ok? Então, vamos que vamos.